Sim, você está falando assim, que ficou dúvida é esse parágrafo, assim, ó. Algum de nossos amigos, da lição número 2, segue no estudo. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? É uma pergunta, né? Que tá fazendo. Confortemo-lo com a legítima compreensão. A gente pode confortar aquela pessoa só compreendendo, né? Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Está perguntando. Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Outra pergunta. Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Muitas vezes, a gente vê alguém, vou colocar na nossa família, de repente, se extravia, a gente chama de extraviar porque ele sai dos padrões que a família gostaria de caminhar, né? E às vezes eu começo a julgar aquela pessoa, condenar, falar mal, até perseguir, não compreendê-la. Mas às vezes ele está a serviço de Jesus, porque você vai falar, mas ele caiu, ele está decaindo. Por quê? Porque às vezes eu tinha uma família que fazia evangelho, que era totalmente moralizada, fazia as coisas tudo certinha. E aí um dos meus filhos começou a usar droga, começou a ser homossexual, começou a ficar louco da cabeça. Eu também não estou falando que homossexualidade é loucura, né? Que é doença, que é problema. Mas para uma família que tem uma orientação reta, inflexível, exigente, a homossexualidade passa a ser um desvio disso. Então, eu começo a julgar. Vamos dizer que julgar, perseguir, né? E a ideia aqui é, às vezes, essa defecção, essa queda que a pessoa dá, sai daquele contexto que parecia ser bom para todo mundo, seria ótimo, e vai fazer uma coisa que está, na nosso ver, inferior, para nós é algo horrível. Mas, na verdade, pode ser o Cristo chamando, ele está falando. Ou seja, às vezes, é o máximo que essa pessoa conseguiria. Ela conseguiria, talvez, levar para aquele grupo, ela esteve naquela família, tudo certinha, tudo retinha, para aprender o que é certo. Na queda, na busca de grupos com maiores dificuldades, ela talvez está levando ali, para aquele grupo, a gente não sabe, ela é viciada, está dentro daquele processo, compartilha com eles os mesmos sonhos, porém há uma coisa diferente daquele grupo, ela experimentou algo diferente. Quem sabe, ela não é o sangue misturado para misturar nos outros. Entendeu? Eu vou passar assim, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma doença, matando todo mundo. Aí eu pego e vou fazer um experimento. Pego uma pessoa daquele grupo e começo a aplicar nela uma determinada substância no sangue dela. Quando ela está perto da cura, digamos assim, ela abandona o tratamento e vai viver com aqueles que estão morrendo. Mas chegando lá, alguma coisa acontece e ela tem que fazer a transfusão de sangue. O sangue dela não é igual ao sangue deles. Ela recebeu uma carga de vacina. Talvez ela vai ser quem vai salvar a vida daquelas pessoas. Alguns pacientes, com a dose viral
no sangue vai ser a salvação deles. Eles vão viver, nem todos, mas alguns vão. Mas vai me dar uma resposta para o cientista. A vacina está no caminho. Só não salvou todos porque ela não terminou o tratamento. Mas eu estou no caminho porque ela conseguiu salvar alguns. Se ela não tivesse se misturado de novo, eu nunca ia saber. Quem sabe essa mistura, quando ela abandonou o tratamento, ela é louca, ela está se suicidando, ela está isso, ela está aquilo, mas ela chegou lá e não teve medo de fazer a transfusão, porque ela se achava doente, igual a eles. Era igual. Entendeu? Então, às vezes, algumas pessoas passam um tempo aprendendo o que é certo, o que é correto. A cabeça está expandindo. Daí ela fala, não quero aqui, eu vou para outro lugar. A gente não sabe se ela está em missão. Missão, entre aspas. Uma tarefa. Às vezes nem ela sabe. Ela vai tentar aquilo que ela está na cabeça dela. Ai, desde quando que eu conheci a religião, eu tenho vontade de fazer um monte de coisa errada. Mas eu passei uma vida aprendendo que não está certo. Agora eu quero fazer. Chega, eu vou parar minha religião e vou lá fazer. De repente, ela vai conseguir, ela vai se unir a outras pessoas e vai conseguir evangelizá-las, né? Um pouquinho mais do que qualquer um daquela religião que nunca tivesse cometido aquele erro. Ela vai conseguir dizer assim, olha gente, eu tô aqui fazendo as mesmas coisas que você, mas é uma coisa eu tenho certeza, eu sei que tá errado o que nós estamos fazendo. Você sabe? Sei. Você tem certeza? Eu tenho. Por que você está fazendo? Então, porque eu quero, preciso ainda isso. Ah, eu não sabia que eu estava errado. Então, já que você falou, eu vou parar. A sua experiência pode me servir muito. Pode não servir para você, mas para mim me serve. É por isso que eu estou te falando. Que não adianta eu só aprender. Eu tenho que ensinar. Se eu só aprendo, eu chego ali, quando eu estiver comendo, ninguém nunca vai saber o que eu sei. E como nunca ninguém sabe o que eu sei. Outra coisa, eu não vou ser igual aos outros. Algo diferente em mim é o conhecimento. Isso é inegável. Então, eu sempre vou ser diferente. E sempre alguém vai observar isso. E sempre alguém vai admirar essa diferença. E vai ter aprendido comigo. Vamos lá. Se eu quero renovar, se eu quisesse hoje renovar a Igreja Católica, eu pegava os grandes vultos do Espiritismo e mergulhava dentro da Igreja Católica. Faziam todos reencarnar em famílias católicas. Esses iam crescer, se tornar padre. Se Deus quiser, eles seriam bispos. E lá na Igreja Católica, eles falariam de igual para igual e conseguiria tornar o catolicismo mais flexível. Imagina que eu fosse um bispo, um papa, vamos supor que eu fosse o papa, só que eu era Emmanuel. Um Emmanuel vestido de papa. E de repente eu falasse tudo que o Espiritismo fala. Os católicos, esse papa é diferente. Nem eu perceber que eu estou ensinando Espiritismo. Porque eu sou católico, eu visto sua camisa. Eu estou com vocês. Olha o grau de confiança. Muitas vezes, isso que ele está falando. Às vezes eu tenho um trabalhador que está consciente da missão. Por algum momento ele foi desempenhado essa missão. Advertido da missão. Kardec, por exemplo, iniciou a missão dele advertido. Né? Que é a missão dele. Mas tem muitos missionários que não foram advertidos. E por que não é advertido? Porque se adverti-lo, se você avisá-lo que ele tem uma missão para isso, as sombras vão providenciar, bloqueá-lo. Vai haver perseguição. Ele vai ser considerado como um traidor. Compreendeu? É como se fosse um espião entrando naquele processo. Mas as grandes mudanças da humanidade ocorreram assim. Os de dentro começaram a mudar. Mas os de dentro, dentro da lei da reencarnação, não são de dentro, eram de fora que entraram dentro. Compreenderam? Isso é muito importante. Por isso não há salto na natureza.
Nós ficamos esperando Jesus vir com aquela pleiade de anjos, tocando trombeta, bombo. Eu fico pensando, você não tem instrumento mais evoluído, né? Mas aí vendo com aqueles exércitos, eu fico pensando, anjo de espada e escudo, eu não consigo entender. Se Deus diz que o primeiro mandamento, um dos mandamentos, não é o primeiro, é não matar. Mas eu fico entendendo, tá lá, a gente acredita nessas coisas. Aí vem tocando harpa, tocando corneta, uns ventos que vem tudo de ouro. Eu fico pensando, onde está esse ouro no céu? Talvez estava faltando aqui na terra, porque que eu saiba, ouro é um metal muito importante. Na terra, no céu, o que será que eles fazem com ele? Mas tá tudo vestido de ouro, de pedras preciosas. Se pegaram da terra, é contrabando. Levaram para o céu, é contrabando. Aí, e vem descendo aquilo ali, todo mundo chegando e tal. Isso vai mudar o mundo. A gente pensa assim. Um choque. Uma força maior vai obrigar, submeter-nos nós a sermos bons. Aonde que a bondade é o resultado da submissão, da escravidão, da imposição? Que o medo de ir para o inferno ou para o céu, num chamado possível julgamento apocalíptico, vai nos tornar bom. Aonde que o medo, em que parte o medo é estratégia de ensinamento? A gente doutrina criança com medo, mas não ensina, sabia? Doutrina. Ah, mas peraí, doutrinar não é... Não, doutrinar é adestrar. Não é isso? Ensinar é educar. Ah, bem diferente. A gente até brinca. Quem lê um livro só é uma pessoa adestrada, doutrinada. Quem lê quanto mais livros você lê, menos doutrinado você é. Você é uma pessoa educada, culta, ensinada. Então, por que nós estamos falando isso? Porque a gente acredita que essa força do bem, o bem tem que ser como o mal. O mal vem, toma a cidade, manda prender, manda bater, manda perseguir, manda matar, manda isso. Então, se o bem chegar, vai ser assim também. Manda perseguir, manda bater, manda separar, manda isso. Não vai. O bem é uma renovação de dentro para fora. É a participação de todos, sem exceção. De algum grau. Mas como então o bem vai funcionar? Se o bem, se o mal não enxerga, não impõe, não domina, não controla, como que o bem vai fazer diferente do mal e vai fazer a mesma e vai dar o mesmo resultado? A lei é essa. Os grandes espíritos mais iluminados reencarnam nos postos de inferioridade, clareza, conhecimento, compreensão. Ali dentro, misturado com eles, ele ensina o bem. As zonas escuras vão se evangelizando, moralizando, desenvolvendo, sofisticando e querendo mais luz. A sombra virá para a luz livre e espontaneamente. Pela educação, pelo ensinamento, não na má. Mas se um grupo é fechado, eu tenho um grupo X que só aceita falar entre eles, que só ouve eles, que só fala a linguagem deles, não se preocupa. Um deles, que foi um dia eles, evoluiu, viu que está errado, está tudo furado. Foi uns que ensinou errado, que fechou o grupo, que perseguiu também, mas iluminou, cresceu, agora desenvolveu, aprendeu, vem como missão, encarna no meio deles, de novo. E vai dizer assim, lá na frente, quando vai começar a crescer, ele vai começar a falar, todo mundo vai começar a ouvir. Nossa, esse cara é muito bom. Esse cara sabe tudo. Parece que nasceu pronto, lógico. Ele foi um dos que fundou a seita. Ninguém sabe disso, é reencarnação. Nossa,
Ouve ele. Lá na frente está todo mundo focado nele. Vamos abrir o grupo. Não podemos ficar fechados. Vamos nos relacionar. Estamos errados em tal tom. Modificamos aqui, modificamos ali. Vão aceitar. Porque ele é o melhor do grupo. Imediatamente, a sombra agora tem a luz. É importante a gente entender que a luz entra nas sombras em pequenas fagulhas de fóton luminoso. Ela nunca pode chegar de prontidão, porque ela cegaria todo mundo ali dentro. Ela é um fóton. Que é um fóton de luz, a gente não percebe. Mas quanto mais profundo for, o fóton ilumina mais ainda. Então, o maior segredo da evolução espiritual é como colocar um fóton de luz no meio da escuridão sem que a escuridão perceba que ele é um fóton de luz. Porque vão apagá-lo. Por isso, Jesus, quando reencarnou na Terra, não era o plano anunciá-lo 1000 anos antes. Porque demos às trevas 1000 anos para se preparar e não recebê-lo. Mesmo que ele continuasse vivo fisicamente, as trevas preparariam um plano para não aceitá-lo por mais infinitamente milênios à frente. Na hora, gente, tudo que você fala que vai fazer do bem, imediatamente se é abordado no processo. Mas, infelizmente, vazou. Isso é igual a coisa da justiça. Vazou nada. Até a foto tem que vazou nada. Foi dado mesmo a notícia. Então, 1000 anos anunciaram a vinda dele. Já sabia as trevas. Então, teve que anunciar. Para que a anunciação de Jesus não foi para intimidar a treva, que daqui 1000 anos nasceria o Salvador. Foi para comunicar os poucos homens de boa vontade se prepararem para receber o nosso Salvador. E sabe o que nós fizemos? Nada. E as trevas? Tudo que vocês imaginarem. Para impedir o nascimento, para perseguir o crescimento dele. Tudo não pararam até hoje. E os bons não começaram até hoje a fazer algo de bom. Até hoje. Martin Luther King dizia assim: o que me incomoda não é o alvoroço do mal, é o silêncio dos bons. Compreenderam? Então, quando Jesus chegou no mundo, a ideia é dizer: está vindo o seu Salvador, ânimo, trabalhe para o progresso, para o desenvolvimento, renova-se, faça a reforma íntima, acredite no bem, tenha esperança. Jesus chegou no mundo, parece um momento de agora. Jesus chegou, na época, o povo era escravo. Altas cobranças de impostos. O povo desiludido. Era isso. Pequenas castras explorando a multidão para gastar horrores. A gente olha, o povo estava destruído, acabado, detonado. Sem esperança. É isso que acontece. Por quê? Porque o mal trabalhou muito. O mal nunca passa. O bem é que nunca começa. O bem, as pessoas se unem e dizem que são boas, mas põem todo o peso do trabalho e a responsabilidade no Senhor. E diz assim: um dia ele virá, como se ele viesse para salvar-nos dos nossos problemas que nós criamos. E o mal não diz: não espero ninguém, não é nós que fazemos mesmo. Vai lá, você faz isso, você vai lá, faz aquilo, você vai lá, faz aquilo, porque nós somos o Satanás. Há poucos diabos no mundo, mas uma multidão de Satanás. Basta uma ordem, mesmo que ela seja errada, injusta, contra a lei, encontra alguém para executar. Encontra alguém para aplaudir. Vivemos num momento que tudo que é errado é certo, que é certo, é errado, a gente não sabe mais o que é certo e nem o que é errado. E será cada vez pior essa confusão.
Por quê? Porque os bons continuam assim. Não, deixa. Jesus virá. Jesus vai fazer isso. Jesus vai fazer aquilo. O mal está avançando, e o mal está avançando, e o mal está avançando. O mal não espera Jesus, por isso que ele avança. E nós esperamos Jesus e não fazemos nada. 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 Então, olha só. Essa renovação que a gente está esperando no mundo, ela não vai acontecer na marra. Não vai ser uma explosão. Não vai ser alguém que vai se tornar o líder mundial da maior bomba atômica do mundo, bomba nuclear, e vai dizer, a partir de hoje vocês vão seguir o bem. Não vai ser uma imposição, pressão, nada disso. Ela virá bem lenta, porque nós somos lentos para entender o bem. E depois que entendemos o bem, somos lentos para ser bom, exercer o bem. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente está na religião, durante o período que eu estou dentro do recinto religioso, seja qual for a religião, eu sou bom. Eu consigo pensar no bem, eu consigo pensar no que é certo, no que é errado, eu sou coerente, eu sou tranquilo. Saiu daquele recinto, eu sou capeta. Tem gente que fala assim, fulano? Quem? Fulano lá? Jesus Cristo. Fulano fez isso. Você vê? Por quê? Porque até a nossa ação no bem, para o bem, ela é limitada em horário. Nós temos uma coisa de que saiu da influência, nossa mãe de Deus. Eu ultrapassei, eu enganei, eu minto, eu roubo. Então, a ação do bem é pouco. Se eu contar a ação do bem, é ínfimo. Dos homens bons. Agora vamos ver a ação do bem no mundo espiritual. É gigantesca. Por isso o universo é perfeito, tudo em equilíbrio, nada sai fora de ordem. Mas a evolução de um povo depende do povo. Jamais será afrontado isso. Não tem como será o povo. Custará quanto? Muita morte. Custará muitas vidas. As vidas, elas não têm esse sentido para a evolução. Nascer, morrer, nascer e morrer novamente, essa é a lei. Então, se alguém modifica, então, conseguiu compreender? Muitas vezes, nós temos um grupo, seja da nossa família, ou seja na religião, ou seja na ciência, nós temos alguém aprendendo para aonde ela vai exercitar esse aprendizado não é naquele campo. Ela nasceu, ela aprendeu desde pequeno o espiritismo, mas ela vai para o evangelismo. Nunca será um evangelho. Será um evangélico espírito. Evolução. Tem que ir. Ide de 2 em 2 e pregai o evangelho. Jesus falou bem claro, ele falou, fique todos aqui, faça uma igreja, reúna, faça um muro, não deixa ninguém entrar, só quem for batizado, confere, faça entrevista, quem não concorda com vocês, não aceite. Não é separação. Ide, quer dizer, não construa nada aqui, nenhuma pedra, nenhum templo, nenhuma casa, não vai existir, de 2 em 2, vai pelo mundo, não leve nada, nada de valor, para não ser cobiçado, roubado, perseguido, entendeu? Vá e pregar o evangelho. Claramente isso. Não tem estrutura, não tem gasto, não tem nada. O que vocês vão levar? A palavra, puramente a palavra. Se ficar num lugar, tem posto, tem coisas, tem hierarquia, tem um monte de coisa. Não, esquece tudo isso aí. Vai 2 em 2. E separou eles, hein? Olha só, separou. Mas isso era só para dividir? Não, era para ser assim, sempre. Sempre. Ficar na difusão da mensagem. Ide de 2 em 2. Por quê? Porque de nada eu tenho
12 homens, ensinado pelo próprio Cristo, pelos apóstolos, o que adiantava eles ficarem em Jerusalém? Ou em Nazaré? O mundo não saberia. Naquela época tinha internet, tinha televisão, tinha rádio, tinha nada, não saberia de nada. E tudo que eles aprenderam diretamente que Jesus morreria com eles. O cristianismo não chegaria onde está. Então, preparei 12, né? Ele falou assim, agora vai. De 2 em 2. Aí tem 60. Não podemos esquecer. Reparte, vai todo mundo. Não quer ninguém parado em lugar algum. A luz tem que chegar onde há escuridão. Pega uma candeia. Que adianta uma candeia para você colocar debaixo da mesa? A candeia fica em cima da mesa. Não é essa a parábola? Para iluminar. Se nós temos o conhecimento, o bem, se recebeu a luz, que é o conhecimento, é para iluminar. Você vai ensinar o evangelho através de exemplos e palavras, 24 horas do dia. E se todos nós fizéssemos isso, o mundo já renovaria. Não precisa de Jesus vir aqui. Sabemos tudo. Ele vai repetir tudo de novo. E também se ele viesse, o que ele faria? Julgar? Quem pode julgar? Jesus pode julgar? Não. Ele mesmo falou com a mulher que cometeu adultério. Se Jesus fosse um julgador, ele teria julgado a mulher. Ele deixou o povo, porque essa história de julgamento é só nós. Como eu te falei. Gente, justiça não é direitos. A nossa justiça promove que cumpra-se os direitos, mas os direitos não são justos. Portanto, a justiça não é justa. Compreenderam? Justiça é uma coisa, direitos é outra coisa. O direito é estipulado pelos homens. Se eu disser que o direito determina que a mulher é submissa ao homem, a justiça cumprirá isso. Ela será submissa ao homem e qualquer atitude será punida. Ponto final. A justiça não diz isso. A justiça diz que o homem e a mulher são iguais perante a lei de Deus, com funções diferentes. Justiça, só Deus. Direitos, os homens que modificam, né, para uma vida que nós chamamos de civilizada. Justiça e outra coisa. Jesus não julgou. Ele não aceitou ser capaz de julgar. Então ele delega aos homens. Cadê aqueles que estavam lhe atirando a pedra, lhe acusando? Se eles aqui não estão, eu também. Compreendeu? Não tem. Porque a justiça, ela é apenas direito. A mulher não tinha direito de adulterar um homem na época. E a pena era apedrejamento. Isso não é justiça, isso é direito. Direito, ele é regional. Cada lugar tem o seu. Aqui pode o aborto, ali não pode. É proibido. Aqui pode sentença de morte, mas ali não pode. Depende do povo. Regras estabelecidas. Então ele diz, cadê aqueles? Cadê os cumpridores do direito? Foram todos embora. Ele era o justiça. Está livre. A justiça de Deus põe a mulher igual ao homem. Cadê quem o adulterou com ela? Não está aqui. Por justiça, ambos estão livres. Compreendeu? Isso é muito importante para nós conseguirmos. Nós estamos em um mundo onde o bem virá. Ele vai estabelecer dentro da ordem de justiça, não dentro da ordem do direito.
Para nós é direito do bem vir e impor-se. Porque gostamos, porque é bom, porque é o que desejamos, então é direito. Mas não é justo, com as trevas, impor a um ser inferior a vontade de um ser superior. Escravizar, maltratar, perseguir, porque achamos que ele é inferior, a própria inferioridade dele já é a cruz que ele carrega. Porque eu, sendo bom, vou colocar mais peso na cruz dele? Quem sendo bom, será o peso da cruz de alguém? Ninguém. Então não posso fazer isso. Vai ter que ser lento. Então, essa influência, ela virá. Por isso que nós estamos aqui, né? Hoje trabalhando. Só que o que é importante para nós? O mundo hoje, ele é bombardeado de informação. Milhares de informações. Se você for na internet, nem precisa, né? Se for no seu celular lá, é bombardeado. Você, Guto, disse que o bem virá em todos os lugares e influenciará as nascentes da ignorância. Porque vamos dizer assim, ó, o mal, um cachorro bravo, ele não briga com outro cachorro às vezes, bravo. Mas e se um dos cachorros bravos não for cachorro? Convive com os cachorros bravos e vai amansando os cachorros. Porque ele vai dando exemplo. Na hora de comer, todo mundo tá brigando, ele vai esperar para comer. Na hora disso, na hora daquilo, sempre tem um que começa a copiar e daqui a pouco tá todo mundo mudando o hábito. Porque todo mundo pensou que ele era cachorro, mas ele não é cachorro. Ele está disfarçado de cachorro. Jesus falava assim: eu enviarei minhas ovelhas aos lobos. Não é isso? Ou seja, as ovelhas virão nos lobos e vão ensinar os lobos a evoluírem. Vamos dizer assim que, não na espécie, né, animal. Os lobos se tornarão ovelhas gradativamente. De dentro da profundidade do interior virá o bem. Porque o bem age desta maneira? Porque o bem acredita tanto na influência. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Dentro de nós existe a centelha do amor, da paz, do equilíbrio, que está aprisionada, apagada, sufocada pelo remorso, pela mágoa, pela culpa, pela raiva, pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja, pela ignorância, um monte de sentidos, mas somos a natureza perfeita. O bem não vai ferir a natureza criada por Deus, que está enlamaçada apenas pela ilusão. Ele vai esperar. Com o tempo, ele vai tirando uma lama, tira outra lama, tira outra lama. A hora que ele conseguir tirar uma lama suficiente, que a luz que está lá dentro não consegue sair, sai a claridade. Um pouquinho, igual farol. Imagina que o farol está ligado, mas você não vê ele nada ali. Aí você vai tirando, um pouquinho você conseguir, já vai sair um pouquinho de luz. Pronto, a hora que isso acontece, a própria pessoa já não é mais escuridão. Porque ela já recebe o benefício da bondade. E aí ela vai querendo, por natureza dela, há uma coisa dentro de nós, que a nossa natureza nos impele ao bem, ao perfeito, ao belo, ao crescimento, ao progresso. Nós temos isso. Nós estamos viciados no erro, há uma diferença. Mas nós não somos mal. Viciados em coisas enganosas, em ilusões. Mas nós não somos mal, nós somos bem. Então, à medida que eu vou me permitindo, me liberando dos vícios, eu vou me permitindo ser bom.
eu vou sendo o que eu realmente sou. Não farei mais esforço. Eu me tornarei. Eu me permitirei ser o que realmente sou. Quando passa uma ilusão, eu não sei se vocês percebem, por exemplo, uma pessoa que às vezes ela está empenhada pela vingança, ela está perseguindo uma pessoa porque ela está querendo a vingança. Você vê? Ela está totalmente fechada a lama que está nela é a vingança. Vai. E alguma coisa acontece na vida dela que o sentimento de vingança acaba. Não que ela executou a vingança, o plano dela, não, alguma coisa acontece. Algum acidente que seja mais grave que aquilo, por exemplo, sei lá. E de repente, aquela pessoa que você via como uma pessoa mais horrível da sua vida, porque você viu ela fazer tantas coisas por vingança, ela parece que é uma pessoa boa. Parece uma mágica, porque tirou a vingança dela. Ela sempre foi uma pessoa boa, ludibriada pela vingança. Acabou a vingança, ela voltou a ser boa. Que esforço houve? Nenhum, ela só é boa, enganada pela vingança. Assim é o mal. Estamos enganados pela maldade, pelas sensações, pelos pensamentos maldosos. Mas não somos mal. Tirou o mal, nós somos bons. É uma coisa muito interessante. Então, essa é a certeza do bem. Vamos devagar, na convivência, lado a lado, a influência do ato. De vez em quando uma palavra, porque a palavra já chama atenção. Se eu começar a falar diferente, epa, esse aqui não é dos nossos. Esse aqui não é do nosso, não. Persegue ele, mata ele. Não vai dar certo. Então, ele vai falar igual a nós, mas vai agir diferente. Então ele vai falar assim, vamos lá, vamos matar, vamos lá, vamos prender, chega lá, prende, mas não mata. Porque na hora alguém vai falar assim, então você mata, Guto, pode deixar, é comigo, vou lá, volta, ele tá vivo. Não, é porque aconteceu o seguinte, um acidente aqui e tal, mas pode deixar, amanhã eu mato, então aí todo mundo volta de novo. Não, é que não deu, faltou ar, mas alagadinho, vou passar para outro e tal. Já deixei esse livro. Ali amanhã depois, alguém prende o outro e não deixa para ele matar, vai matar o outro. Vai deixar para matar e eu procuro ele na cadeia e falo assim, não mata esse aí também não. Como que não? Você está falando, isso está indo contra o turno, você tá traindo o grupo, não. Ó. Lembra do outro que estava preso? Eu também não matei. Você não matei. Ele não fez mal assim pro grupo como a gente imaginava. É verdade. Larga a mão, deixa você para lá. Nem tudo precisa matar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui a pouco já estão prendendo, mas não mata. Porque não tem diferença nenhuma. E eu vou indo devagarzinho. Só que eu vou conseguir fazer isso em uma existência inteira. Virar outro depois de mim, não vai nem prender. Virar outro depois de mim, virar outro. Por isso a evolução vai levando tempos e tempos. Tempos e tempos. Sofre ataques, sofre traições. As estão vendendo por exemplo. Então, bons exemplos. Sempre será por exemplo e não por palavras. Sempre será. Pela ação do bem. O bem será implantado, instalado, exercitado, ação. Bem de palavras não adianta. Ele instrui, mas não gera bondade. O que gera bondade é a ação do bem. A ação é a obra. Conhecimento é a clareza. Os homens bons que vieram na Terra, eles não são bons porque eles ficaram ensinando, não é pelo discurso, é pela atitude. É por isso que Chico Xavier não se conformou com os mais de 400 títulos de livros psicografados. Porque nós já poderíamos dizer que ele era instruído pelos livros, que ele era um bom médico pelos livros, que ele era isso. Mas a vida de Chico, o exemplo de vida, ele não precisa nem dos livros. Tira os livros para você ver. Tira a mediunidade de Chico.
vamos supor aqui, Chico não era médico. Com certeza ele era um homem evoluído pela atitude, pelos exemplos, pelas histórias que as pessoas contam sobre ele. Entenderam? Com meu bem? Portanto, de nada adianta vir aqui na frente da reforma íntima, palestra, sem ação do bem. Tem que ter ação do bem em cada instante. Ó, tem esses que saem nessas missões, que vão para outras religiões, que vão para outros grupos, que vão para outras cidades e continuar aquilo que tinha que fazer. Mas tem uns que param. Já viram isso? Param. Eu estou indo, estou evoluindo, estou crescendo. Sai da religião, fica um tempo sem religião. Aí você fala, não é retrocesso? Como essa pessoa regrediu? Ela está trabalhando, não sabemos. Quando você tem que desenvolver algo, você tem que se preparar. Algumas pessoas, no ato da preparação, não conseguem desenvolver a coragem. Ela morre por se acovardar diante da missão. Algumas pessoas estão preparadas, mas se congelaram pela covardia. Então, não foi nessa vida. Nessa vida ela apenas recebeu as instruções da Kardec. Imagina Kardec. Claro que ele sofreria perseguições horríveis, acusações, um monte de coisa. Não é tão simples assim. Ele podia ter pego tudo esses estudos, ficado quietinho e não feito mais nada. Feito um livro, quem sabe? E mais nada. Se acovardou diante da missão. Então temos também se acovardar. Quando a gente vê alguém seguindo caminhos diferentes, né? Diga assim, olha, qualquer que seja a sua escolha, vá, mas não esquece o Cristo. Vá, mas não esquece o que aprendeu. Vai, porque se você sente esse ímpeto de ir, vai, mas não esquece os ensinamentos. Porque você será sempre o ônibus, o transporte vinculador de conhecimento que você aprendeu. Transformando onde quer que você vai, convertendo as expressões do local que você tiver. Não é para impedir, é para deixar. Vai lembrar sempre. E qual é o nosso papel? Que fica dando o apoio. Lembrar sempre a pessoa. Não esqueça o ensinamento. Não esqueça o ensinamento. Não esqueça o ensinamento. Muitas vezes ela não vai ter um padrão elevado, como a gente gostaria. Mas vai ter um ensinamento. Lembra-se dele, né? Ter um ensinamento. Porque nós não aprendemos. Às vezes, o nosso filho, a gente ensinou aquela religião, a gente segue aquela religião, e de repente o meu filho parece se desvirtuar tudo. Acaba se tornando igual aos outros jovens, vai seguir a vida dele. Ele não vai ser igual. O que ele aprendeu, ele não esquece. Você não sabe se o tempo que ele ficará afastado da religião é o tempo que ele precisa para adentrar nos locais, conviver com as pessoas aonde ele vai começar a ensinar. Onde ele vai começar ou ensinar. Por palavra, por exemplo, um policial disfarçado. Ele não sabe, ele não pega, se é disfarçado, vai passar um tempo a pegar a confiança daquele grupo. Vai ter que agir parecido com aquele grupo, senão não pega a confiança. Ele chega lá, ele é policial. Ele não bebe, ele não fuma, não usa droga, não fala gíria. Como é que ele é disfarçado daquele grupo? Tá na cara. Mas se comete muitos. Então, ele tem que ser disfarçado. E é assim também, às vezes, o disfarce. É dessa forma. E por que esse disfarce, eu sinto que é tão autêntico no meu filho? Porque do jeito que você fala, parece que ele tá disfarçado, né? E ele tá autêntico, eu vejo que ele quer estar ali. Não, é porque uns cederam às impressões. Mas quem sabe,
com o conhecimento que ele aprendeu. Por isso que o nosso papel de educador, de pais, nunca se perde. Nunca. É uma semente que vai. Onde quer que ele vá, é ali que ele vai. De uma forma ou de outra ele vai influenciar. De repente ele vai passar uma vida totalmente transviada. A hora que ele casa, ele vai querer implantar o espiritismo na família dele. De onde vem o espiritismo? Deve ser. Ali que ele vai começar a ser espírita. E parecia que não ia dar nada. Você vai falar, nossa, depois que ele cresceu, ele entrou, ele se desvirtuou, ele caminhou tudo. Aí de repente ele casa, aí ele quer andar certinho. Para andar certinho, ele vai bater na onde? No centro espírita. Você fala, então valeu a pena. Levou tempo, né? Levou. É isso. E para onde ele precisava levar o espiritismo? Para aquele grupo da família dele. E como que ele ia encontrar o marido ou a esposa dentro do centro espírita? Não ia, porque os maridos e a esposa não eram espíritas. Então, às vezes, essa saída é para fazer a sua mistura, seu ambiente, e dali pescar o que precisa para a sua função, sua determinada missão. E assim vai indo. Nós não sabemos o destino de ninguém. Por isso que, independente de quem quer que as portas sempre, absolutamente sempre, ficarão abertas. Porque nesses momentos podem retornar, abastecer, voltar, volta, abastece, volta, vai. Deus que vem, volta. Ele fica só se abastecendo para levar mais, para levar mais, para levar mais. Nada é em vão. Se você for condenado a viver no pântano, não chega lá e pensa, nossa, aqui é uma podridão, isso aqui sempre foi assim, sempre será assim, e pronto. E joga mais sujeira. Se você entendeu a mensagem, você não foi para um lugar de um jeito que você não gosta. Você foi no lugar que estava de uma maneira que você não gosta, mas trabalhe para renová-lo, para modificá-lo. Não há proposta que você trabalhe só para modificar. É importante que você trabalhe para se modificar e você influenciar a modificação do local. Então, por exemplo, se você foi levado para o pântano, não desanima não. Torne um lugar perfumado, mas antes se perfume. Se você for preparado, se você foi colocado diante dos bandidos, não fica triste não. Evangeliza-os. Mas antes se evangelize. Senão o mal sempre vai ganhar do bem. Se você foi destinado a ir para um lugar seco, não fica triste não. Procure água, descobre água. Mas antes, mata a sua sede. Entendeu? Ou seja, os cristãos estão sendo, sempre foram e continuam sendo enviados de 2 em 2. Ide e pregai. Entenderam a mensagem? Nunca você está sozinho. Onde quer que o cristão esteja, você é o ide de 2 em 2 e pregai. Ensinar com exemplo e palavra. Onde quer que você vá. 24 horas do dia. Não é cristão só num momento ou no outro. É 24 horas.